O ex-ministro Henrique Mandetta chegou cedo ao Senado e aguardou na sala da CPI o início da reunião, que já começou com embates. Senadores governistas questionaram o plano de trabalho apresentado pelo relator. A quem que pese termos enviado desde a semana passada ao gabinete do relator nossa sugestão de plano de trabalho, a qual engloba expressamente o conteúdo do meu requerimento, ou seja, a investigação de desvio de recursos públicos federais destinados para estados e municípios, ou seja, o meu plano de trabalho foi completamente ignorado pelo relator. Diante disso, buscando uma justa adequação no formato dessa CPI, venho suscitar a possibilidade de complementarmos o plano de trabalho apresentado pelo relator e, repito, ainda não votado, somando a esse trechos da minha sugestão, promovendo assim uma equiparidade no tratamento dos requerimentos 1371 e 1372. Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer parece que encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. Mandetta só começou a depor às 11 da manhã. Na condição de testemunha, teve que fazer o juramento de dizer só a verdade. Na fala inicial de 20 minutos, detalhou as ações iniciais do Ministério, assim que começaram a aparecer os primeiros casos da doença. A partir daí, respondeu dezenas de perguntas. O ex-ministro, que foi demitido em abril do ano passado por divergências com o presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, citou várias vezes que todas as decisões tomadas enquanto era ministro foram baseadas na ciência. Disse que o ministério acompanhava de perto o que acontecia em outros países para se antecipar e que sempre defendeu o isolamento social nas reuniões ministeriais, apesar das resistências, e que era constrangedor ficar explicando por que o ministro da Saúde ia por um caminho e o presidente por outro. Nós seguíamos o que nós tínhamos de seguir, as recomendações que nós tínhamos nas nossas mãos e o que a gente presenciava que era público. Isso não é nenhuma novidade para ninguém, para os senhores, para a imprensa, enfim, é que havia, por parte do presidente, um outro olhar, uma outra decisão, um outro caminho que ele decidiu do seu convencimento, não sei se através de outros assessores. Mandetta disse que nunca teve nenhuma discussão áspera com o presidente, que Bolsonaro ouvia as posições defendidas pelo ministério, mas que ele era assessorado também por outras pessoas. Citou que o presidente duvidava das projeções sobre a pandemia e falou sobre a reunião em que se discutiu a mudança na bula da cloroquina. Testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso. Não. Mandetta disse que, na época em que esteve no ministério, ainda não havia perspectiva próxima de uma vacina, mas se houvesse, ele teria ido atrás. Perguntado sobre os motivos da sua exoneração do ministério, ele respondeu: não pediria jamais demissão do cargo. Eu fui nomeado para ser ministro da Saúde do Brasil pelo presidente. O cargo de ministro da Saúde, ele em situação de pandemia, eu tinha um paciente doente. Eu tinha que ficar com o meu paciente à revelia de tudo e de todos, baseado no que eu tivesse de melhor. Eu acho que o presidente não gostou, não quis
achou por bem ter um outro ministro também, um colega que vem aí na sequência, Taj, ficou lá 20, 30 dias e depois encontrou um ministro que parece que é o que ele teve melhor afinidade nas suas ações. O meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil e eu não o deixaria em hipótese alguma, mas também não negociaria os valores, não negociaria a formação que eu tenho.